Eu acho que eu posso dizer sem dúvida de contradição, olha, sem exagero, que a maior pergunta que pode ser feita da humanidade realmente é perguntada na palavra de Deus. A pergunta mais importante de todas as perguntas da eternidade, de todas as perguntas que o homem pode ter, de todas as referências que eles podem fazer para trazer resposta para qual seja esta pergunta. Se você pensar assim, olha, a mais poderosa pergunta que pode ser respondida e perguntada é: quem é Jesus Cristo? Agora, mas como isso pode ser a coisa mais importante? Eu digo por quê? Se você pergunta para as pessoas lá fora, as 330 milhões de pessoas da população desta nação ou qualquer nação no mundo, não importa onde. Por exemplo, os muçulmanos dizem: Jesus foi um grande curador, mas ele não foi o Filho de Deus. Está me ouvindo? Os budistas dizem a mesma coisa. Ele era uma pessoa muito carismática, mas ele não era Deus manifesto na carne. Os confucianos dizem a mesma coisa. Ele tinha uma grande ética, mas Filho de Deus, não. E os milhões aqui nesta terra que é referida a uma nação cristã, e senhor presidente, esta é uma nação cristã mais do que islâmica. E você pergunta para eles sobre Jesus Cristo, muitos vão te dizer: ele foi um grande homem. Sim, eu creio que realmente ele viveu. Ele era um curador, um feitor de milagres e um homem carismático. Mas Filho de Deus, não sei não, viu? Porque se eles respondessem, ele é o Filho de Deus, então eles tinham que responder para ele. E deixa eu dizer isso de novo, eu quero que você entenda. Se eles admitissem e crescem no seu coração que ele é o Filho de Deus, Deus manifestado na carne, e se eles admitissem isso, eles tinham que admitir que tudo que ele disse estava certo. Tudo que ele falou sobre os céus estava certo. Tudo que ele falou sobre o inferno estava certo. Tudo que ele falou sobre o julgamento é certo. E eles tinham que admitir que ele é o nosso Salvador hoje. E ele será o nosso juiz amanhã. Então eles pensam que eles se absolveram disto e eu não sei, ou eu não acredito que ele é o Filho de Deus, mesmo que ele era um grande curador carismático e um fazedor de milagres. É porque eles não queriam responder para ele. Mas me escute: cada pessoa na face da terra que já viveu, vivendo agora e que viverá no futuro, terá que responder para Jesus Cristo. Responder isto: como eu falei um momento atrás, você vai ter que responder para ele hoje se ele é o seu Salvador, ou você vai responder para ele amanhã como o seu juiz. Mas responder para ele, todos nós vamos. Se você quer saber o que Deus o Pai parece-se, Daniel falou que ele viu Deus o Pai, e ele o chamou o ancião de dias, no capítulo 7 do livro de Daniel. E ele viu o Filho do Homem vindo a ele no trono. João, o revelador, disse que ele viu o trono de Deus.
E Deus sentado naquele trono, e ele viu o Cordeiro de Deus se levantando e pegando o livro das mãos dele. Apocalipse capítulo 4 e 5. Glória a Deus. Se uma pessoa é o Filho de Deus, quer dizer que eles são Deus. Você tem que chamar o nome dele Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Jesus escolheu. Muitas pessoas, escolheu 70 pessoas, escolheu 12 pessoas, escolheu 3 pessoas. Os 12, como você sabe, são os seus discípulos. Os 70 também. E se você notar, vamos usar os 12 por exemplo, porque sabemos mais deles, não sabemos muito dos 70. Mas os 12, nenhum deles fazia parte da elite de Israel. Você sabia disso? Deixa eu falar de novo. Nenhum daqueles homens, ele orou a noite inteira para a vontade do Pai. Qual que eu devo escolher, Senhor? E o Pai disse a ele a quem escolher. E nenhum deles era da elite educada de Israel. Por quê? Eu não sei todas as razões por quê, mas eu tenho uma ideia por quê. Em primeiro lugar, quem eles eram? Todos, menos Mateus e Judas, né? Não sabemos que Judas era. Mateus era um coletor de impostos, os outros eram pescadores. Não tem nada de errado ser um pescador, mas eles não eram lá da lista dos grandes. Eles não eram da elite. Eles eram pescadores. Eles não sabiam nem ler nem escrever. Mas eles não tinham educação e aprendizado. Por quê? Eu não sei todos os detalhes por quê, mas eu sei alguma coisa. E é isto aqui. Não é que Deus está contra a educação. Não, olha, ele não gosta da ignorância, não. Espero que você entenda isso. Mas muitas vezes, dentro das Escrituras, não muitos poderosos, não muitos nobres são chamados. Isto é porque Deus tem uma maneira para que as pessoas sejam salvas e uma maneira para que os crentes vivam vitoriosamente. E quando o homem vem e tenta impor a maneira deles, então você tem problemas. E eu creio que essa é uma das grandes razões porque ele escolheu esses homens pescadores e um coletor de impostos, porque eles não tinham uma ideia preconcebida do que eles deveriam ser. Eles só falaram: Senhor, o que o Senhor disser está bom. Agora, 3 desses homens, ele escolheu dos 12, Pedro, Tiago e João. Tiago e João eram irmãos. Todos os 3 estiveram no negócio de pescaria quando Tiago e João, os filhos de Zebedeu. Negócio de pescaria. Pedro também era um pescador. Podia muito bem ser empregado por Zebedeu. Jesus, 3 vezes diferentes, pegou esses 3 homens de lado e os levou a um lugar que ele não levava mais ninguém. Pedro, Tiago e João. Quem eram eles? Pedro escreveu 2 das epístolas com o nome dele. Pedro foi usado por Deus em relação ao que nós sabemos, a não ser o apóstolo Paulo, maior do que qualquer um dos outros apóstolos. Toda vez que a igreja primitiva começava,
e ele e os outros viriam para Jerusalém para adorar, ele orava pelas pessoas, como se ele estivesse andando nas ruas, e cada um deles seria curado instantaneamente pelo poder de Deus. E chegou a um lugar que ele não podia orar por todos eles, mas quando ele andava, a sombra dele tocava essas pessoas. Meu Senhor, alguém aqui deve ficar feliz. Olha, glória, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E o aleijado se levantava e não era mais aleijado. Os olhos cegos eram abertos. O pecador leproso era limpo. Eu já te falei isto 3 vezes, e por que fala 10, né? Quando nós chegamos na televisão lá em Israel, tivemos que ir para lá. Eles queriam dar um tempo para outra pessoa, né? Para uma outra programação. E o escritório desse sistema de cabo maior em Israel, lá, 1 milhão de casas, é do lado do mar Mediterrâneo. E é lindo. Olha, alguns pés estão lá as águas do mar Mediterrâneo. E eles tinham se movido para este prédio um dia antes. E o nosso tempo da nossa entrevista, tínhamos meia hora extra. Então eu pedi para o irmão: você pode me dizer onde que é a casa de Simão, onde Pedro estava orando lá em cima daquela casa? Acho que aquela casa já foi embora, né? E outras casas já estavam lá. Ah, sim, sabemos exatamente onde é que era. E fomos lá. E era muito peculiar saber que Simão Pedro se levantou em cima de casas com aquela laje, né? Aquela laje plana, e buscou a face de Deus, e foi dado a grande visão da igreja gentil. Glória a Deus, aleluia. Isso incluiu eu, isso incluiu você, isso incluiu você, e você e todos vocês. Louvado seja Deus. E de lá ele foi para Cesareia, e Cornélios, Cafarnaum, e Cornélios foi salvo e batizado com o Espírito Santo em toda a casa dele. Nós estávamos lá e estávamos lá, alguns pés do Mediterrâneo, e um monte de pessoas ao nosso redor. Ô, irmão Swegert. Eu falei: sim. Você está no turismo aqui? Eu falei: não, estou não. O que você está fazendo aqui então? Eu só estou aqui, ué. E eu falei: estamos aqui para entrar na televisão. Podemos tirar algumas fotos? Eu falei: sim, vai em frente. Se você olhar atentamente, talvez você veja Simão Pedro aqui em algum lugar. Alguns minutos depois, estávamos nos escritórios daqueles homens, e tivemos uma ajuda excelente lá, que eu não vou entrar em detalhes, mas eu estava pensando, estava sentado lá. Pedro foi dito pelo Senhor para ir para os gentios. E o Senhor disse para nós, para ir para os judeus. Aleluia, aleluia, aleluia. Pedro, quando ele foi assassinado, a predição diz que quando começaram a pregá-lo na cruz, porque ele morreu numa cruz, né? Ele diz: pare, por favor. Eu não sou digno de morrer como meu mestre morreu.
me coloca de ponta cabeça, minha cabeça para baixo, e prega os meus pés então em cima. A esposa dele foi assassinada ao mesmo tempo. E a tradição diz que ele falou para ela, quando ele estava morrendo e quando ela estava morrendo: lembre-se do Senhor, lembre-se do Senhor, lembre-se do Senhor. Tiago, não sabemos muito dele. Ele foi assassinado e morto, executado por Herodes, quando ele tinha 35 anos de idade. O seu irmão João foi o único dos 12 que morreu uma morte natural. João. Ele escreveu o livro que tem o nome dele, o Evangelho de acordo com João. Ele escreveu 1ª, 2ª e 3ª epístolas de João. E ele escreveu o grande livro de Apocalipse, que fecha os canônicos da Escritura. Eu, João, estava em espírito no dia do Senhor. E eu vi lá em Jerusalém, Nova Jerusalém descendo, comparado como uma noiva adornada para o seu casamento. Glória a Deus, e ao Cordeiro para sempre. Eles disseram que os seus últimos meses de vida ele viveu quase 100 anos, que era muito difícil naqueles dias. E ele disse: quando eu for embora, não haverá mais ninguém dos que viram o Senhor, que tocaram o Senhor, que ouviram o Senhor. Jesus pegou esses 3. Na primeira ocasião, foi no lar de Jairo, o líder da sinagoga. O coral canta sobre isso, cantou a semana passada sobre isso. Essa menininha, a filha de Jairo, 12 anos de idade. A morte é uma coisa terrível. Mas a morte de uma criança é 10 vezes pior, porque a vida dela é cortada. E Jairo tentou chegar-se a Jesus, porque ele sabia que Jesus tinha acabado de voltar de Gadareno. Quando ele falou, chegou: vem e ore pela minha filha, ela está ao ponto da morte. Mas você sabe a história, a mulher que tocou lá as orlas de Jesus. E Jesus parou e Jairo não falou nada. Mas ele estava pensando: oh meu Senhor, eu quero ver essa mulher curada, mas se ele não correr, a minha filha vai morrer. E um servo veio e falou: não se preocupa, não perturbe o mestre mais. Olha, a sua filha acabou de morrer. Eu posso imaginar a dor e o coração de Jairo. A sua filha de 12 anos, sua filhinha, ela está morta. Mas os líderes da sinagoga, ele ia descobrir algo que nunca soube que existia. Jesus virou-se, todos os seus discípulos, falou: Pedro, Tiago e João, venham comigo. Onde nós vamos? Nós vamos para a casa de Jairo. Mas você viu falar: Senhor, ela já morreu. E Jesus nem explicou nada para eles, falou: vem comigo. Glória a Deus. E no texto diz que eles foram e eles foram em uma jornada, mas era uma jornada no mundo espiritual. E eu sei que Jairo deve ter pensado: o que ele está fazendo? Mestre, a minha filha acabou de morrer.
Vem, Jairo, vem. Vamos lá. Glória a Deus. Pedro olhou para João, João olhou para Tiago e... Por que ele não perguntou para os outros discípulos? Eu não sei disto. Ele não me falou a você todas as coisas, ué. Mas ele viu algo nestes 3 homens que não era residente nos outros. E ele pegava eles e levava eles um pouquinho mais perto dele. Um pouco mais. E eu posso ver, Tiago, eles não aprenderam, não me perguntem de nada. Só faz o que ele diz para fazer. Seja o que ele te dizer para fazer, faça. Glória a Deus. E quando a senhora Jairo olhou na porta, quebrada e destrilhaçada e quase destruída e quase desmaiando de tristeza, ela vê o marido dela vindo com Pedro, Tiago e João e com Jesus. Alguém disse que a senhora Jairo, quem é? E ela falou, eu não sei, mas eu acho. There's a promise coming down that dusty road. From holy hands, healing power flows. He holds the key to what you need. Death and hell, he will defeat. Because there's a promise coming down that dusty road. Wonder turned to laughter when the Lord began to speak and said, Mrs. Jairus, your daughter's not dead, only asleep. Then he turned toward the skeptics and told them, go on home. Leave me and death right here alone. Glory to God. Glory to God. I'm going to show him who's boss. I'm going to show him who's life. Then he laid his hand upon the child and looked death right square in the eyes. And I can tell you who blinked first and said, all power. All power. Do you hear that? All power. Do you hear it, Satan? All power. Do you hear it, demons? All power. Heaven and earth is given unto me. Then with a voice sounded like thunder, well, he hurled, said, Death, I'm going to show you how that David killed Goliath. Hurled death asunder. When he said, little girl, rise and be healed. There's a promise coming down that dusty road. Glory to God. Holy hands, healing virtue flows. He's got the key.
to what you need. It'll unlock any lock. Death and hell, he will defeat. Because there's a promise coming down that dusty road. Glória a Deus. Glória a Deus. Deixa eu te dizer uma coisa. Esta promessa está vindo para você também. Esta promessa está vindo para você. Esta promessa está vindo para você. Well, there's a promise coming down that dusty road. Holy hands, healing virtue flow. He holds the key to what you need. Death and hell he will defeat. 'Cause there's a promise coming down that dusty road. One more time. There's a promise coming down that dusty road. From the holy hands, healing virtue flow. He holds the key to what you need. Death and hell he will defeat. 'Cause there's a promise coming down that dusty road. Agora você pode se assentar. Eu não acabei ainda não, ó. Por que ele pegou Pedro, Tiago e João e não os outros? Eu não posso responder isso aí para você, tá? Eu vou perguntar quando eu chegar na glória. E provavelmente ele vai me dizer, não é da sua conta. Mas, isto eu sei. Ele queria mostrar para eles o seu poder. Ele queria mostrá-los o seu poder. Ele tinha poder até para ressuscitar os mortos. Você está entendendo? Você está entendendo? Ele tinha poder para ressuscitar os mortos, poder para curar o enfermo, mas ele tinha poder para ressuscitar os mortos. E, irmão, quando ele voltar com um clamor, com uma voz do arcanjo e a trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e aqueles que estão vivos serão conhecidos e encontrarão com Ele nos céus para se encontrar com o Senhor nos ares. Poder, poder, poder. Oh, the power, there's victory over sin and purity within. Oh, the power that fell at Pentecost. Agora, número 2. Alguns minutos mais. Eu só vou acabar quando eu acabar. O Monte da Transfiguração. Ele levou Pedro, Tiago e João. Isso foi um pouquinho depois, no ano seguinte. E no Monte da Transfiguração, de repente, Pedro, Tiago e João viram Moisés e Elias. O que você faria se você entrasse na sua casa depois do culto hoje? E lá estava um homem lá com uma roupa até o chão e um outro que: quem são vocês? Eu sou Moisés. Eu sou Elias. Mas não dê risada disso não, porque isso é exatamente o que vai acontecer quando você chegar na glória. E de repente Jesus, o que estava nele, começou a brilhar para fora. A palavra grega para aquele brilho que veio dele,
toda a glória. E é isso que ele quer mostrar para os discípulos dele. Pedro, Tiago e João, a glória dele. Ele mostrou o poder e agora ele queria mostrar para eles a glória dele. A glória. Qualquer glória que um homem tem que ser dada para ele, sabe, de fora para dentro. Jesus, a glória dele foi de dentro para fora e mostrou-se para fora. A palavra grega para isto é stilbo. E na verdade quer dizer uma luz viva. Não há uma luz no mundo que eu saiba que é viva, mas toda a vida vem da luz. Sem a luz não há vida. Você já foi na escola bastante para saber o que eu estou falando? Sem a luz, L-U-Z, não existe vida. Deus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e esta vida vem da sua luz, está nele. É uma luz viva, não existe a luz viva que eu saiba, sei lá. Alguns de vocês químicos aqui, alguns de vocês bioquímicos, físicos, tenta falar isso aí, físicos. Vocês devem saber sobre uma vida na luz, mas a única luz na vida que existe é aquela que está no Senhor Jesus Cristo. Quando eu fui batizado com o Espírito Santo como menino, sei lá, 8 anos ou 9 anos de idade, foi uma oração, uma reunião de manhã lá em Ferry, Louisiana. Havia razão porque eu estou falando isso, porque de repente, quando eu comecei a falar em outras línguas, havia luz, como uma piscina de luz, que eu podia tocá-la. E era como uma luz líquida. Eu nunca ouvi de luz líquida na minha vida. Eu não sei se isso existe, mas era uma luz líquida que estava sendo mostrada em mim naquela manhã. Era como se fosse líquida, uma luz líquida. Ah, você podia sentir? Não. Mas parecia como se era líquida. E descansou em mim. E foi semanas eu não falava mais inglês, eu só falava em línguas por semanas. E glória a Deus, Jesus estava mostrando para os seus 3 discípulos a sua glória. Quando eles viram aquilo, eles caíram, começaram a adorá-lo e corretamente. E Pedro, aí é Pedro, ó, Senhor, vamos fazer 3 tabernáculos, um para você, um para Moisés e um para Elias. E ouvi uma voz que veio dos céus e falou, não, Pedro, é o meu filho, não coloca ninguém na plataforma com ele não. Olha, como maravilhoso Moisés e Elias são, não coloca ninguém no nível do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o Deus, Filho do Deus vivo, o mais belo de milhares, a estrela da manhã. Agora o que é glória? O que é a glória? Eu me lembro a primeira vez, eu tive o privilégio de conhecer o presidente Reagan quando ele estava na Casa Branca. Eu não sei quem estava comigo naquele dia, eu não me lembro, mas enquanto eu estava dando a minha identificação lá no portão da segurança e disseram, siga esse caminho, nos 2 lados daquele caminho, eu não sei quem eles eram, para que eles estavam lá, talvez eles faziam uma vez por semana, não sei. Haviam representantes de todas as forças armadas, exército, marinha, aeronáutica, a costa, todos vestidos nas suas vestes de festa, né? Formais. E eles estavam lá em atenção, em prontidão, e foi uma vista muito bonita. Você andava naquela linha e eles estavam em prontidão. E haviam estes homens, e entramos,
Algumas pessoas nos reconheceram e falaram, venham para cá, e seguimos eles. Era uma mesa muito longa e eles deram instruções, mas em alguns momentos o presidente entrou. E a presidência dos Estados Unidos ainda é o cargo mais poderoso na face da terra. Cada um se levantou, todos, claro, todos se levantaram. Haviam fotos e câmeras de televisão e então falaram para nós, podem se assentar. E tudo isto é glória. É a magnitude daquele ofício, aquela posição, aquela pessoa. Está me seguindo? É a magnitude. Este mundo nunca viu nenhuma glória como a que Jesus Cristo tem e será quando você vê para sempre e sempre. Glória a Deus. Eu não tenho vocabulário, olha, o conhecimento até começar a dizer para você da glória dele. Aleluia, mas eu sei disso. Ele vai nos dar uma grande porção da glória dele. Aleluia! Como que você sabe? Porque nós vamos receber a glória, corpos glorificados. Glória a Deus. E por último, horas antes dele morrer, ele vai para o jardim do Getsemane e ele leva Pedro, Tiago e João com ele. E ele mostrou para eles o poder, ele mostrou para eles a glória. Você vê, Jesus era uma pessoa normal. Ele cresceu no lar de uma pessoa normal. Ele não era de Aristóteles. Ele cresceu na casa de um servo, uma pessoa normal. Não havia classe média naquela época. Somente os pobres ou os ricos. E os discípulos o viram como ele realmente era, a sua glória. Ele levou os três no jardim do Getsemane. Ele diz para eles, vamos um pouquinho mais distante, longe dos outros. E eles fizeram isso. Eles não fizeram muito bem, viu? Ele estava chorando e clamando a Deus, Senhor, se for possível, afasta de mim este cálice. E os discípulos dele, olha, de maneira alguma, eles estavam sonolentos. Falavam, vamos um pouquinho mais para frente. Lá no jardim, eles foram. E ele começou a orar e clamar a Deus. Através do estresse, ele começou a suar profundamente. E o suor começou a virar gotas de sangue. E as capilares das suas veias começaram a quebrar da pressão na sua pele. Se fosse possível, passe esse cálice de mim, Senhor. Mas então, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade seja feita. Agora, eles queriam dormir, mas ele disse, não podeis vigiar por 1 hora. Ele realmente nunca os repreendeu. Queremos culpá-los, mas a gente não faz nada diferente. Eles estavam no meio de um estresse e uma presença da morte que estava lá, que deixou eles sonolentos. Mas eles tinham visto o poder dele e a glória dele. Eles agora testemunharam o seu sofrimento. E senhoras e senhores, tudo que podemos fazer como crentes é entender um pouquinho do sofrimento físico que ele passou na cruz.
então não podemos entender a parte espiritual. Ele que não conheceu o pecado, se tornou uma oferta do pecado, para que nós nos tornemos a justiça de Deus nele. Glória a Deus. Ele sofreu. E muitos cristãos hoje fizeram a coisa errada. Eles confundem tudo e acham que a cruz é um lugar para você sofrer. É onde ele sofreu. Se você acha que você pode sofrer mais do que ele e adicionar algo para o que ele fez, você está errado. Ele já sofreu para que nós não precisássemos sofrer. Glória a Deus. A cruz não foi uma derrota, foi a maior vitória que o homem já testemunhou na face da terra. Aleluia! Glória a Deus! O poder dele, a glória dele e o sofrimento dele. Eu escutei o testemunho de um homem que era o líder do departamento de psicologia, que ajudou prisioneiros na cadeia no estado dele. Ele escreveu não sei quantos livros. Amigos vieram visitá-lo, ele e a esposa dele. E o amigo falou assim: eu entendo que você tem um cassino aqui, vamos lá no cassino. Ele nunca tinha ido num cassino na vida dele, mas ele foi. E quando ele colocou a primeira moeda naquela máquina e puxou aquela alavanca ou apertou o botão, seja lá o que for, ele ficou viciado. É quão poderoso era. Ele ficou viciado. Para encurtar a história, não importa o fato de que ele era um professor de uma universidade ou ele era o líder de um departamento de psicologia no estado dele, não importa o fato de que ele tinha um doutorado na psicologia, ele jogatinou a sua casa, seu carro, perdeu seu emprego, tudo que ele tinha. E ele dirigiu e bateu numa árvore. E ele disse: eu vou cometer um suicídio, eu não aguento mais. Então ele abriu aquele porta-luvas e tinha um revólver 38, mas não estava lá. E ele foi para casa e falou para a esposa dele: você tirou aquela arma lá do meu porta-luvas no carro? E ela falou: sim. Ela falou: eu peguei e vendi para pagar a conta de luz. Ele falou: bem, você salvou minha vida. Ela falou: o que você quer dizer? Ele falou: eu não aguento essa vida mais. Eu não aguento essa vida mais. Você vê, mas a inteligência pobre clamando que é muito esperta, professando serem sábios, eles se tornaram nécios. E quando o doutor, qual é o nome dele? Aquele doutor que está correndo para presidente lá? Obrigado, meu amigo. Eles não sabiam aqui, ó. Dr. Carson, quando ele diz no seu livro, eu escutei, eu não li, mas eu escutei, que ele tinha problemas com temperamento e ele entendeu que ele ia destruir a vida dele. E ele foi para um quarto lá na casa dele e ficou lá por 3 horas. Falou: Senhor, o Senhor tem que me ajudar. E eles estão zombando dele, sabe, isso é ridículo. Ai, eu queria dizer o que eu quero dizer. A idiotice, olha, a grosseria, a estupidez
olha a coisa horrível que eles falam mal do Evangelho de Jesus Cristo. Ele pode mudar a vida de um homem, o coração e a alma e o espírito. Glória a Deus! Essa é a sua resposta, essa é a sua resposta, é a única resposta. E ele voltou para o carro dele, o psicólogo, e dirigiu lá no mesmo lugar que ele ia colocar a arma na cabeça dele. Saiu do carro e ele tinha zombado de Deus, zombado dos milagres. Mas quando suas costas estão contra a parede e você não tem mais nenhuma pessoa para te ajudar, Tell it to Jesus. Tell it to Jesus. His is. Cristo. Well, there's a new name written down in glory.